Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do coração, graça e paz em Cristo Jesus, bênçãos do Senhor, sobre você, sobre a sua família, sobre todos os seus queridos. Mês de outubro, temas livres aqui no nosso Devocional da Manhã. Hoje eu quero conversar com você exatamente sobre o tema conversa. Vamos conversar? Eu gosto muito de conversar, claro que há pessoas que gostam muito mais do que eu. Eu conheço pessoas que passam o dia todo conversando. E conheço algumas que até dormindo conversam. Você conhece alguém assim? Há pessoas que são muito falantes, estão o tempo inteiro se comunicando. E as conversas, elas são boas quando a gente está trocando um relacionamento assim com uma pessoa querida que vai acrescentar para a nossa vida. Há conversas, por outro lado, que são bem complicadas. Tem gente que gosta muito de conversar, mas tem conversas ruins. Então a dinâmica da conversa é uma dinâmica que pode ser muito boa, pode ser ruim. Mas hoje eu quero falar sobre uma conversa diferente, a conversa de Deus com você. Aliás, o tema Vamos Conversar, ele sugere não uma conversa entre eu e você, mas uma conversa entre Deus e nós. Uma conversa de Deus comigo, uma conversa de Deus contigo. Imagine Deus aparecendo agora e dizendo, vamos conversar. Isso aconteceu com um personagem bíblico. Isso está descrito no livro que tem exatamente o nome desse personagem, Samuel. Em 1 Samuel 3,10, nós temos a seguinte frase: Então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois teu servo está ouvindo. Samuel ainda era um garoto e Deus o chamou enquanto dormia. Deus o chamou uma primeira vez, Samuel não entendeu. Deus chamou uma segunda vez, ele também não entendeu. Mas na terceira vez Samuel entendeu que era Deus quem estava chamando. E quando ele tem a percepção de que Deus quer conversar com ele, sua resposta é linda, é uma resposta pronta. Ele diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Há 3 detalhes nesse pequeno verso. O primeiro detalhe é que Deus continua querendo falar com as pessoas. Nós temos, antes de Samuel, uma série de relatos bíblicos de pessoas que conversaram com Deus. Deus as chamou. Depois de Samuel, da mesma forma. E ainda hoje, Deus continua querendo conversar. Ele nos chama para conversar. Ele começa conversas conosco. O Deus que falou com Samuel é o Deus que falou contigo, que fala contigo, que falará contigo. A segunda lição que eu tiro para mim desse texto é a postura e prontidão de Samuel em ouvir. Deus chama, ele atende. No início não compreendeu, mas ainda assim ele acordou. E agora, quando entende, ele se reporta diretamente a Deus, fala, Senhor.
pronto para ouvir. Poderia ter, quem sabe, ter dito: Senhor, amanhã cedo, estou com sono. Poderia ter fingido não ouvir, mas Samuel estava pronto a ouvir. E é um detalhe: Samuel se apresenta dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aqui é o terceiro momento do texto. Ele está pronto como um servo. Ele ouve para obedecer. Não ouve para confrontar, não ouve para, quem sabe, tirar suas próprias conclusões. Ele simplesmente está pronto a obedecer. Querido, nós falamos que orar é falar com Deus. E de fato é. Uma conversa com Deus, a semelhança do que aconteceu entre Deus e Samuel, é uma troca de diálogo. Não é só falarmos, mas é muito mais ouvirmos. Deus quer falar com você. Ele usa a palavra dele. Ele usa os testemunhos dos servos dele. O Espírito Santo testifica acerca dele, porque Deus quer falar com você. E como ele quer falar com você, que tal a semelhança de Samuel, você se mostrar pronto para ouvir? Que tal você se apresentar a Deus dizendo: fala, Senhor, fala comigo. Que tal pegar sua Bíblia e ler? Que tal orar mais? Mas se apresente a Deus como Samuel se apresentou, um servo que quer obedecer. Deus continua falando. Ele está falando com você agora mesmo, porque nós lemos a palavra dele. E é ele que está falando que nós devemos estar prontos a ouvir. Não sou eu, não é a minha inteligência, mas é o recado de Deus para você. Ouça a voz de Deus e atenda, porque Deus está falando com você. Um abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau.